aí, tá? Daqui a pouco você volta. Ok. E agora eu vou chamar o professor Warley Santos. Professor Warley, ele é graduado em Letras Libras, mestre e doutorando em Estudos da Tradução pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Warley também é membro do Núcleo de Pesquisa de Interpretação e Tradução de Línguas de Sinais. O professor, orientado pelo professor Dr. Carlos Rodrigues. Gente, o currículo é enorme, só um minutinho, tá? O professor Warley também. O professor Warley também é organizador dos cursos, né? Do criador, idealizador do curso do Traduz Aí, Descomplicando a Tradução e a Interpretação de Libras Português. Eu tenho certeza que tem um monte de ex-alunos do professor Warley que estão aí vibrando por esse momento. Então, assim, professor Warley, eu acho que dispensa qualquer apresentação, é simplesmente e nada mais, nada menos que o professor Warley vindo complementar nossa tarde e abrilhantando mais ainda. Pode vir, professor Warley. Gente, eu nem sou essa Coca-Cola toda. É nada, imagina se fosse. Então, professor Warley, pode ficar à vontade, dando continuidade a essa mesa redonda, que, aliás, gente, vocês não liguem para a apresentadora, eu esqueci de dizer o tema, né? Nada mais, nada menos do que eu esqueci de dizer o tema da nossa mesa redonda, que eu vou filar aqui agora. Só um minutinho aí. Professor Warley, tem ela fácil? Porque ela está difícil aqui. Só um minuto, acabei de achar. Gente, a nossa mesa redonda é a interpretação e a tradução intermodal. Os estudos da competência intermodal. O que o intérprete de Libras tem a ver com isso? É o que o professor Warley vai falar agora, e o que o Rodrigo acabou de trazer é a tradução eclesiástica intermodal, né? A Libras, português e Libras, a importância da competência referencial, o que a gente já viu, né? Então, professor Warley, pode ficar à vontade. Vou sair para que você fique aí, converse à vontade com todos nós e queremos muito aprender mais. Boa noite, Andresa. Novamente agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. Já estive aqui ontem, agradeço por essa oportunidade de estar aqui dialogando com os colegas. Já de antemão, gostaria de deixar aqui uma gratidão, um registro adicional aos meus colegas intérpretes, Marcos, Assunção, e a professora mestre e doutoranda também, minha companheira de lamento, Elaine Gomes Vilela, que aceitaram gentilmente estar conosco aqui nessa demanda interpretativa, e fica aqui o registro dos nossos agradecimentos a essa disponibilidade de vocês de estar aqui conversando com a gente e interpretando esse diálogo com a gente, né? Me solicitaram audiodescrição. Ontem eu fiz uma audiodescrição louca, depois eu fui corrigido. Então, acho que hoje vai sair certinha. Vamos lá. Sou um homem negro de cabelo curto, uso óculos quadrado, na cor preta. Estou com uma camisa social. Sempre uso camisa social, não sei porquê. Acho mais fácil, é mais prático. Camisa social numa cor roxa, com as mangas dobradas até o cotovelo. Ontem eu falei até o joelho. Eu não uso blusa até o joelho. Estou sentado numa cadeira preta comum. Não ri, Marcos. Foi triste feito. Foi triste ontem. Uma cortina azul. Atrás de mim alguns livros numa estante e uma flauta transversal que eu insisto em tentar aprender a tocar, né, Marcos? Vamos lá, pessoal. O nosso assunto de hoje é um assunto tanto quanto teórico, mas ele faz relação com o que o professor Rodrigo acabou de comentar. Seria muito legal se a gente pudesse ter uma discussão muito mais aprofundada sobre o processo de tradução e todos os seus atravessamentos, né, enquanto fenômenos linguísticos, mas infelizmente o tempo não nos permite. Essa discussão de fidelidade é uma discussão que eu adoro fazer, eu quase infarto na hora que eu vejo esse tipo de discussão sendo feita, porque é uma área que eu detenho os meus estudos, e eu vou tentar trazer o máximo possível a minha fala para dentro dessa discussão aí, para jogar só um pouquinho de gasolina a mais nesse fogareiro aí que o professor Rodrigo deixou para mim. Vou pedir para colocar os meus slides, por favor, em tela. Espero que hoje não... Ah, ótimo.
Então, como a Andresa já comentou, o meu assunto são os estudos de competência intermodal. O que o intérprete, o tradutor e intérprete de Libras tem a ver com isso? E aí a gente vai fazer uma discussão nesse sentido. Primeira coisa que eu gostaria de deixar demarcada para vocês é por que eu utilizo a nomenclatura TILSP e não TILS? Porque a gente precisa... Por que a gente demarca esse PRE? A gente demarca esse P exatamente pela questão do par linguístico. Quando você precisa de um intérprete, você não vai procurar um intérprete, um tradutor e intérprete de línguas orais. Você vai procurar um tradutor e intérprete de inglês, português, porque é o inglês que você precisa. Você vai procurar um intérprete de inglês espanhol, porque é o espanhol que você precisa. Então, por que o intérprete é diferente? Não precisa. Por isso que a gente utiliza essa nomenclatura de TILSP para identificar o par linguístico em que o tradutor-intérprete de Libras português atua. Por isso, a sigla TILSP. Quando vocês observam por aí, vocês vão ver muito a sigla TILS. A sigla TILS ela é utilizada para identificar a área de inserção, a área de pesquisa, que é a área da tradução e da interpretação de línguas sinalizadas. Então, essa é a diferença entre esses dois conceitos. TILSP, o profissional, TILS, a área de atuação. Beleza? O professor Rodrigo levantou a bola aí, agora eu vou cortar. Ele comentou que para ser um intérprete em âmbito eclesiástico é preciso ter um certo conhecimento que diferencia esse profissional. E esse certo conhecimento é um conhecimento muito especializado, que não é qualquer tradutor, que não é qualquer intérprete que tem. Exatamente por isso, o intérprete se diferencia de um falante bilíngue. Se eu perguntar para vocês, qual a diferença de uma pessoa que sabe Libras e uma pessoa que interpreta Libras? A pessoa que interpreta Libras tem um conhecimento especializado que faz com que ela consiga realizar essa interpretação, que seja possível. Mas que conhecimento especializado é esse? É o que a gente chama de competência. O que é competência? Quando você olha para uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é competente. O que você está falando? Que ela tem um certo conhecimento que a diferencia, que dá a ela singularidade frente a vários outros profissionais que podem vir a desempenhar a mesma função. E aonde que a gente encontra essa questão relacionada ao intérprete? Na nossa lei, a lei que reconhece o profissional. Lá no artigo 2º, vocês podem observar que para ser intérprete é necessário que você tenha competência para realizar a interpretação de 2 línguas. No nosso caso, Libras português. Mas aí eu lanço a pergunta para vocês, o que é essa competência? Já dei um spoiler anteriormente. Competência nada mais é do que um conhecimento especializado. E a professora Ronice de Miller Quadros, em 2004, ela vai definir o que é essa competência, né? Então, essa competência, ela se traduz quando o profissional domina a língua de sinais e a língua falada no país, no nosso caso, Libras português, quando ele é qualificado para desempenhar a função do intérprete. Ou seja, que conhecimento especializado é esse? É aquilo que a gente chama de CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Teoria do CHA. Quando o intérprete tem conhecimento, habilidade e atitude, ele é um profissional competente. Conhecimento. Que tipo de conhecimento? Das mais diversas ordens. O professor Rodrigo levanta a bola de um tipo específico de conhecimento, que é o conhecimento relacionado à área de atuação em que você trabalha. Então, se você atua no contexto, que eu chamo de contexto de textos sensíveis, o professor Rodrigo chama de contexto eclesiástico, mas é a mesma coisa, tá? São só teorias diferentes. Se você atua com textos sensíveis, você precisa entender qual é a sensibilidade com esse texto que tem. O que esse texto vai estar falando para o usuário do serviço de interpretação? Então, isso é muito importante. Habilidade. Que habilidade o intérprete precisa ter? Olha, ele pode interpretar num lugar que não tenha som direito para ele ouvir. Ele vai ter que ter algum tipo de habilidade para resolver aquele problema. Aí ele pode não conhecer todos os sinais que estão ali sendo utilizados.
Ele vai ter que ter algum tipo de habilidade que faça com que esse problema não seja, de fato, um problema. E atitudes, ele precisa se comportar como um profissional. Então, quando eu tenho esses 3 elementos reunidos, eu tenho um profissional competente. Então, a competência nada mais é do que esse conhecimento especializado que singulariza o intérprete. A partir de conhecimentos, ou seja, ele sabe o que ele tem que fazer, habilidades, ele sabe fazer aquilo que ele deve fazer, e atitudes, ele sabe ser aquilo que ele é. Quando eu tenho a soma desses 3 elementos, eu tenho um profissional competente, como diz a professora Amparo Hurtado Albi. Certo? Qualquer dúvida, por favor, coloca aí no chat. O que seria essa competência? Vou pedir para a organização colocar esse quadro grande por um momento, só por um momento, se for possível. É possível? Troque a Elaine pelo quadro. Troque a Elaine com o quadro. Troque a Elaine com... Gente, a Elaine, pega a Elaine, puxa a Elaine. Isso, assim, ótimo. Só por um momento para vocês observarem. Perfeito, pode voltar para a configuração normal, por favor. Isso, vamos lá. O que esse quadro aqui quer dizer? Quer dizer que no momento da nossa interpretação, todas essas 6 caixas, esses 6 elementos, eles estão ativos naquele momento. E que elementos são esses? São os componentes daquilo que se chama de competência. Quais são esses componentes? Quando eu estou interpretando, eu preciso ter uma competência chamada bilíngue. Então, eu preciso ter conhecimento, habilidade e atitude na língua brasileira de sinais. Eu preciso ter conhecimento, habilidade e atitude na língua portuguesa. Ao mesmo tempo, eu também preciso mobilizar os conhecimentos relacionados a questões extralinguísticas. Então, questões que são culturais da Libras e questões que são culturais da língua portuguesa. Ao mesmo tempo, eu tenho uma competência que é estratégica, que faz com que eu consiga organizar o processo sem me perder. Ao mesmo tempo, eu preciso ter uma competência instrumental, saber trabalhar com os instrumentos que eu tenho. Por exemplo, eu estou no contexto remoto, eu preciso dominar a plataforma que eu estou utilizando. Eu preciso saber como articular questões relacionadas ao áudio, como articular questões relacionadas ao vídeo. Isso tudo é competência instrumental. Eu também preciso ter conhecimento de tradução. Eu preciso saber o que é fidelidade, o que é lealdade, o que é uma estrangeirização, o que é uma domesticação. O que esses conceitos, como que esses conceitos interferem na minha prática profissional, de que forma que eu posso apresentar a tradução. O professor Rodrigo deu vários exemplos aqui de estrangeirização e domesticação. O que é estrangeirização? É eu manter a ideia do original. O que é domesticação? É eu fazer o público entender a partir da ideia do original. Por exemplo, se eu pego lá a passagem de o pão de cada dia. O pão de cada dia, por que a gente tem essa figura do pão? Porque ele é um elemento central na alimentação no Ocidente. Só que no Oriente, o pão não tem esse mesmo papel. Então, o pão cotidiano na China, se eu utilizo a expressão de pão em chinês para traduzir essa mesma frase, não vai surtir o mesmo efeito. Ou seja, estrangeirizar, manter o original, vai fazer com que o original perca o efeito. Nesse caso, eu preciso domesticar. Se eu domestico, eu pego o elemento central da culinária oriental e coloco em pé de igualdade com o pão. É daí que vem a questão da fidelidade. Ah, mas você não pode fazer isso. Mas aí a gente precisa ter uma escolha. A nossa escolha é, a gente quer fazer com que esse público entenda que existe uma divergência cultural ou a gente quer fazer com que ele entenda o que significa o pão cotidiano? A gente precisa tomar uma escolha. E é aí que o conceito de fidelidade nos atravessa, em conhecimentos de tradução. E, por fim, as questões que são psicofisiológicas. O que são questões psicofisiológicas? Olha o Rodrigo tendo um infarto também. O que são questões psicofisiológicas? É memória, atenção, nervosismo,
mão trêmula. Tudo isso são os elementos que atrapalham a nossa interpretação. Então, a Elaine interpretando aqui agora, ou o Marcos, quando estiver interpretando aqui agora, eles estão colocando todo esse quadro em movimento para guiar as escolhas tradutórias que eles têm. Tudo que está nesse quadro está acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que existe essa ideia de inter-relação. Uma coisa tem a ver com a outra, que tem a ver com a outra, que se soma na outra. E a gente precisa ter todos esses conhecimentos para ser intérprete. E aí as pessoas falam, nossa, intérprete é muito fácil. Olha para esse quadro, se intérprete. Se ser intérprete é muito fácil. Não é. E nós precisamos adquirir esses conhecimentos, essas habilidades e essas atitudes para sermos intérpretes. E como que a gente adquire? A gente vai adquirir esse conhecimento a partir de um processo dinâmico. Então, não é num curso de Libras que você vai virar intérprete. Não é num curso de tradução que você vai virar intérprete. Rodrigo tem 14 anos de interpretação. Eu tenho 15 anos de interpretação, faço esse ano 15. Eu não consigo me definir como um profissional que tem 15 anos de experiência. Porque os meus 7 primeiros anos, eu fui interpretando aos trancos e barrancos, do jeito que dava. A partir daí que tudo aquilo que eu aprendi fez sentido na minha cabeça e me deu aquele clique. Esse clique é exatamente o que a gente chama de competência tradutória. O Rodrigo está aqui, ó, comentando também que com ele é a mesma coisa. Então, a gente não vira intérprete da noite para o dia. A aquisição desses conhecimentos é semelhante a essa mola. Uma hora a gente aprende uma coisa nova, super legal. Outra hora, gente, que trem difícil. Eu sou de Minas, tá falando trem. Que trem difícil. Aí sobe de novo. Ah, não, isso aqui tirei de letra, super tranquilo. Agora, estrangerização. Não, isso aí eu não sei o que fazer, não. E é assim, é cíclica. Porque a gente parte de um conhecimento que é pré-tradutório, todos nós sabemos traduzir de alguma forma. Se você pegar qualquer frase aí em inglês, por exemplo, pega um manual de instrução. Você sabe o que é um start, você sabe o que é um stop. Então, a gente tem uma competência pré-tradutória. Naturalmente, a gente sabe como traduzir. Só que a gente precisa aprender, ou seja, desenvolver essas competências e integrar esses conhecimentos para a produção da tradução. Então, se você fez apenas um curso de Libras, você está trabalhando apenas com uma das caixas, que é a competência bilíngue. Meu Deus, como eu falo cuspindo. Se você fez um curso de tradução, você está trabalhando apenas com a outra caixinha, que é de conhecimentos de tradução. Se você fez um curso de cultura surda, você está trabalhando com outro elemento. É o elemento de conhecimentos extralinguísticos. Só que a gente precisa de todos esses elementos para produzir a tradução. E é aí que entra a formação continuada. Como eu já expliquei, pessoal, para vocês o que é cada uma dessas competências, eu vou pular isso aqui, porque isso também é um tanto quanto chato. Depois, a partir do momento que a gente tem todos esses elementos já bem destacados na nossa mente, a gente vai começar a trabalhar num sistema chamado de prática deliberada. O que é a prática deliberada? Rodrigo deve lembrar disso. Quem nunca de nós teve aquele profissional que foi, de certa forma, o nosso mentor? Aquela pessoa que assistia as nossas interpretações e falava, ó, isso aqui que você fez está errado, você não pode interpretar assim. Tenta fazer a interpretação dessa outra forma. Ah, isso aqui, muito legal, você acertou. O que é isso? Isso nada mais é do que essa figura do mentor desenvolvendo em você esse conceito de prática deliberada. O que é a prática deliberada? É a prática intensa que vai fazer com que você desenvolva um nível de desempenho. E isso se vem a partir da quantidade de anos que você praticou essa atividade. Então, dependendo do tempo que você interpreta, quanto mais você interpreta, melhor intérprete você fica. Desde que você interprete refletindo na sua prática. E o que isso significa? Interpretei hoje, pede um feedback de algum colega. O que você achou da minha interpretação? Ah, você fez isso, isso e isso. Esses feedbacks você pega para você e guarda. Ah, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Ou seja, você está deliberando sobre a sua própria prática. Você está refletindo a partir da sua atuação.
E isso é muito importante para nós. Por que isso é importante para nós? Porque nós temos dois tipos de intérpretes de maneira geral, né? De maneira mais genérica. Nós temos dois tipos de intérprete. Nós temos os intérpretes que sofrem de um problema chamado de síndrome de superioridade ilusória, ou seja, é aquele intérprete que acha que sabe tudo, não precisa de mais nada. E nós temos também aqueles intérpretes que sofrem de síndrome do impostor. O que é síndrome do impostor? É aquele intérprete que acha que não dá conta de fazer nada. Por que nós temos esses dois polos, esses dois extremos, e não temos aqui algo que faça o meio de campo? Quem vai explicar isso são dois psicólogos, que é o Dunning e o Kruger, que estão aqui embaixo no slide, que eu não vou fazer, vou soletrar. Estão aqui os nomes desses profissionais, e eles foram investigar as próprias percepções das pessoas sobre as competências dela. É como se eu perguntasse para a pessoa, aqui, como que você acha que você foi na sua interpretação? E a pessoa desse um feedback. E aí eles analisassem como que de fato a pessoa foi nessa interpretação. Aqueles intérpretes que sofrem de superioridade ilusória são aqueles intérpretes que tiveram um processo formativo que não deu a eles os conhecimentos necessários para eles saberem quais foram os limites da atuação deles. É o famoso intérprete topa tudo por dinheiro. Só explicando vocês, eu estou em dois eventos ao mesmo tempo, tá, pessoal? Hoje eu estou rindo da cara da física. Eu estou em Goiás e no Rio Grande do Norte ao mesmo tempo. Vamos lá. O intérprete que sofre dessa superioridade ilusória é exatamente aquele intérprete que não tem os conhecimentos necessários que faz com que ele faça uma autoavaliação. Nossa, isso aqui eu não dou conta de interpretar. Isso aqui foge da minha competência. Eu não consigo interpretar isso aqui. E a gente tem muitos intérpretes que não têm esses conhecimentos, ou seja, eles saem aceitando tudo. Ah, vai interpretar na igreja? Vamos embora. Vai interpretar na justiça? Vamos embora. Vai interpretar na escola? Vamos embora. Mas cada contexto desse tem a sua especificidade. Se eu vou atuar na igreja, eu preciso saber os elementos relacionados àquela religião que eu estou atuando. E o contexto religioso ele não é genérico. Uma coisa é você atuar no âmbito católico, outra coisa é você atuar no âmbito evangélico, outra coisa é você atuar no âmbito de religiões de matrizes africanas. Cada religião dessa vai trazer um certo conhecimento referencial, que é exatamente essa competência extralinguística, que vai fazer com que você consiga interpretar. Não tenho esse elemento. Ah, vou interpretar na igreja. Chega lá na igreja, começa a falar um monte de coisa que você nunca ouviu falar. Como que você interpreta? Não tem jeito. Ah, não, você vai para a justiça. Aí vem lá os termos da justiça. E você não sabe interpretar os termos da justiça porque não entende o que está acontecendo. Então, esses intérpretes de superioridade ilusória são exatamente esses intérpretes que supervalorizam a sua atuação. Então, são aqueles intérpretes que acham que conseguem tudo. Espero que vocês não sofram desse mal. Só que nós temos na outra ponta os intérpretes que sofrem da síndrome do impostor, que também são intérpretes que têm problemas na formação. Por quê? A formação que eles tiveram não foi uma formação que deu para eles os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para eles entenderem que determinadas demandas eles dão conta. Nossa, isso aqui eu dou conta de fazer. Ah, isso aqui, olha, essa interpretação aqui eu consigo fazer. Por quê? Porque tem conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando eu tenho um intérprete que é competente, ele não está nem numa superioridade ilusória e nem numa síndrome do impostor. Ele é aquilo que a gente chama de um intérprete ideal, o profissional ideal para a atuação. Faça uma autoanálise aí, pessoal. E aí, como que eu vou conseguir isso? A partir da formação. O professor Rodrigo citou aqui por diversas vezes a necessidade da formação, e eu friso, eu remarco esse argumento. Nós não somos profissionais que apenas um curso de Libras ou um curso de tradução basta.
Meus alunos do Traduz Aí sabem o quanto eu pego no pé deles. Vai fazer um curso de português, gente. Vai fazer um curso do contexto que você está atuando. Porque muitas das vezes a gente vai precisar aprender coisas que não têm necessariamente relação com Libras, que não tem necessariamente relação com tradução. Por exemplo, nós estamos no contexto remoto. Eu preciso aprender tecnologia, eu preciso saber mexer no StreamYard, eu preciso saber mexer num programa que faz a transmissão, eu preciso saber mexer num Zoom, num Meet. Como que eu dou apoio para o meu colega nesse tipo de plataforma? Como que o trabalho vai ser feito nesse tipo de plataforma? É uma coisa que não tem nada a ver com Libras, mas tem relação com o seu trabalho. Então, para ser intérprete, você precisa ter muitos outros conhecimentos que não é só Libras, só português ou só tradução. E aí entra a formação, né? Porque a formação tem a base, a reflexão dos sujeitos sobre a própria prática profissional, de modo com que eles consigam se autoexaminar, ter essa prática deliberada num processo constante. Então, é pro resto da vida, gente. Você aceitou ser intérprete? Tem uma triste notícia para você. Você vai estudar pro resto da vida. Por quê? Todos os dias nós lidamos com contextos novos, nós lidamos com realidades novas. Quem aí sabe o sinal do Talibã? Quem aí sabe o sinal do Afeganistão? Pode chegar num momento que eu estou ali interpretando numa boa, dentro da igreja, e a pessoa que está conduzindo lá a celebração, então, pessoal, como aconteceu lá no Afeganistão, no Talibã, e aí, você vai fazer o quê? A língua é um instrumento vivo. A língua, ela muda cotidianamente. E nós precisamos, como profissionais da língua, também mudarmos cotidianamente. Aprendemos cada vez mais, desenvolvemos cada vez mais as nossas habilidades, as nossas competências, os nossos conhecimentos, as nossas atitudes. Por quê? Eu, enquanto professor, a minha função é transmitir o conhecimento. Mas mais ainda do que transmitir conhecimento, eu espero que com a minha fala e com a fala do Rodrigo, a gente tenha inspirado novas atitudes. Porque é exatamente essa a função do professor. Não é apenas falar do que sabe, mas é demonstrar ao aluno que o aluno precisa ter uma atitude diferente para com aquilo que ele acaba de aprender. E assim eu encaminho para as minhas referências, para o meu encerramento. Tem aí as minhas informações de contato. Se vocês quiserem esse PowerPoint, esses slides, é só pegar ali no QR Code, que tem essas apresentações, os meus contatos, e eu fico à disposição para tecer alguns diálogos, algumas conversas com vocês que estão aí. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui. E é isso. Assim, eu estou me sentindo na síndrome da intérprete impostora, e eu compartilho todas essas mensagens que estão aí no chat. Foi descoberto um monte de impostor agora. Mas, gente, isso aqui não é divã. Chat não é para ser divã, tá? Tá, precisamos de um psicólogo. Rodrigo pode entrar enquanto temos umas perguntas que estão aí. Rodrigo está nos bastidores. E vamos para as perguntas. Eu acho que precisamos agora de um apoio psicológico, né? Não sei se o Instituto LEP dispõe de psicólogos, terapeutas para os intérpretes, porque agora nós vamos precisar. A gente dá um jeitinho para tudo, só não para a morte. O resto... Gente, acabou de sair uma pesquisa que fala sobre a importância do apoio psicológico para intérpretes no período da pandemia. Intérprete tem que fazer terapia, intérprete tem que cuidar da saúde mental, porque se não tiver cabeça, a gente não interpreta. Lembra que para a gente interpretar, é o que eu falei na quarta, a gente precisa de uma energia mental que tem limites. Então a gente precisa estar bem para interpretar. Se a gente não está bem, a gente não consegue interpretar. Pode ser a melhor intérprete do mundo. Eu, por exemplo, já fui interpretar uma vez, eu comecei a chorar. Acabou a interpretação. Não tem, você não sabe mais um sinal. Aí veio a minha colega, né, a minha mentora, naquela época, né, eu não sabia nada. Gente. Veio a minha mentora, bateu no meu ombro aqui, vai chorar sentado. Eu bonitinho fui, entrei lá e fiquei bonitinho.
Mas é uma questão que a gente sofre muito com isso. Bruno, pode voltar à pergunta. É uma questão que é sério. Muitas vezes a gente vai interpretar e nesse contexto pandêmico e você tem que ir lá ou para a sala de aula, ou para a igreja, né, ou na igreja, ou em alguns. Imagina você interpretando uma palestra motivacional e você tá, sabe? Imagina, você interpreta e faz o quê? Começa a chorar. A gente se encontra. Eu já me encontrei em situação como essa. É muito complicado. E aí temos uma pergunta. E quando a pessoa pula uma dessas competências, professor Warley, ela deixa de ser intérprete? Não, ela só deixa de ser competente. Só isso. Até porque, pessoal, essas competências a gente não desenvolve de maneira linear. Ah, primeiro eu vou aprender Libras, depois eu vou aprender a traduzir, depois eu vou aprender a cultura. Não, isso tudo acontece ao mesmo tempo. Ao passo que você está aprendendo Libras, você já está tendo conhecimentos relacionados a questões extralinguísticas. Ah, o sinal de ouvir, em determinados contextos, eu não posso usar para o surdo. Por quê? Porque o surdo escuta. Então, você está aprendendo isso tudo ao mesmo tempo. Então, não tem como você pular uma competência. Você pode ter um baixo desenvolvimento em uma determinada competência que está prejudicando o resto. Por exemplo, se eu não tenho muito conhecimento de tradução, eu prejudico todo o resto, porque eu posso fazer um sinal que não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado ali naquele momento, como o próprio Rodrigo trouxe o exemplo da lâmpada. Você sabe o sinal de lâmpada? Sei. Vou usar? Não. Por que você não vai usar? Porque se você fizer essa escolha, você está caindo num erro conceitual. Você está caindo num problema de anacronismo. Ah, mas o que é anacronismo? Conhecimento de tradução. Então, se você não tem uma determinada das competências, não é que você vai deixar de ser intérprete. Você vai ter o seu processo prejudicado exatamente pela falta de uma dessas competências. Costumo dizer, Warley, que são vários copinhos que a gente vai enchendo ao mesmo tempo, né? Uns mais e outros menos. Verdade. Exatamente. Andresa, não te ouvimos? Perdão, gente, é que eu coloquei aqui no mute, desculpa. O Mardoqueu está perguntando o que fazer quando esquece os sinais na hora da interpretação, né? Tá lá, você sabe, mas uma pessoa muito calma como eu, que não fica nervosa na hora de interpretar, o que acontece? O que é que a gente faz? Warley, eu? Vai você primeiro, já falei demais. Quando a gente está numa interpretação, é muito comum nós ouvirmos de alunos, às vezes até de alguns intérpretes, eu não sei o sinal, eu não conheço o sinal, eu não sei o sinal, não conheço o sinal. Os sinais, pessoal, eles são muito importantes, óbvio, nós precisamos conhecer sinais, né, vocabulário específico, mas não é tudo. Saber sinal não é tudo, né? Nós precisamos aprender a trabalhar com a língua, né? Então, por exemplo, não tenho um sinal naquele momento, mas eu tenho sinais que juntos vai referenciar aquele conceito, que é o que a gente chama de expansão. A gente pode fazer uma expansão daquele conceito. Não tem um sinal, por exemplo, como o professor Wiley colocou, de Talibã, o exemplo, certo? E aí, quais sinais que a gente pode usar, quais características das pessoas, do grupo social que eu posso trazer na minha sinalização, que vai remeter o surdo àquele conceito. Então, o sinal, ele é importante, mas não é o mais importante. Eu acho que a gente precisa começar, é até uma fala muito bacana da gente trazer para cá, para as pessoas começarem a se preocuparem menos com os sinais e se preocupar mais com como que a língua trabalha, como é que é o mecanismo da língua de sinais. Vocês vão perceber que sinal é o de menos. Concordo plenamente com tudo que o professor Rodrigo colocou. Vocês querem um exemplo? Vi várias interpretações dessa frase. É a frase do momento. Fique em casa. Como é que vocês interpretam fique em casa? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas fique em casa é uma coisa muito simples. Não é, não. Primeiro porque a visualidade da língua interfere no sentido. O surdo que não mora em casa. Se eu falo para ele, fique em casa, a casa dele não é uma casa. E aí? Se eu estou falando com ele, fique em casa, a visualidade interfere no sentido.
Ele mora em apartamento. A questão não é ele ficar em casa. E aí eu vejo várias formas de sinalização disso, porque as pessoas estão preocupadas com o sinal. Estão preocupadas com... Existe um conceito... Gente, eu sou um professor de teoria. Vocês me desculpem. Fique à vontade. Existe um conceito, Marcos conhece, que é da matemática. Existe um conceito que se chama relação biunívoca. O que é relação biunívoca? É a forma como a grande maioria de nós aprendeu os sinais. Uma palavra, um sinal. Uma palavra, um sinal. Relação 1 para 1. Língua não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Se vocês forem procurar qualquer tipo de relação biunívoca na hora de interpretar, você não está interpretando da maneira correta. Porque interpretar não é substituir palavras. Senão, a gente pegava o dicionário do Capovilla, saía com ele debaixo do braço, sou intérprete. Preciso de um sinal? Vou lá, pesquiso, resolvido o meu problema. Não. Interpretar é muito mais do que apenas escolher sinais e substituir palavras. Pensa, reflita como você interpreta Fica em Casa. Coloca aqui no chat, exemplo, professor. No final dou a resposta. Só mais um exemplo, professor Wagner, que me marcou muito na época do Enem em Libras. A gente via todo mundo fazendo Enem em Libras, já! O já é para passado. Já é para passado. E todo mundo, nossa, saiu vários vídeos. Deixa eu trocar o intérprete. Saiu vários vídeos, né? Enem, já, Enem Libras, já. Tá. Então, é isso que o professor está trazendo. Não é apenas saber sinais, né? E aprender nesse sistema que o professor trouxe, que é bem bacana. Palavra, sinal. Calma lá, né? Refletir um pouco sobre essa mecânica da língua aí. Então, respondendo o Madoqueu, para fazer o fechamento, esquecer um sinal não te derruba na interpretação. Não ter um sinal naquele momento não vai te derrubar na interpretação. O que você precisa é de estratégia. Se eu não sei o sinal de Talibã, eu preciso de alguma estratégia que faça com que eu consiga explicar o que é Talibã sem o sinal de Talibã. Dá para fazer? Dá. Você pode fazer governo, arma, totalitarismo, guerra, Oriente Médio, mulher. Gente, tem várias formas de você falar esse tipo de expressão sem utilizar aquele sinal. Então, a gente precisa aprender a usar a língua. Usar a língua. Por isso que a gente precisa de conhecimentos, habilidades e atitudes. Só respondendo, pessoal, fique em casa, pessoal. Como é que a gente traduz isso? A gente traduz isso a partir de uma modulação, de uma mudança de perspectiva. A questão não é a pessoa ficar em casa. A questão é a pessoa evitar de ir para a rua. Então, como que eu traduzo fique em casa? Rua, evitar. Essa é a tradução para fique em casa. Então, eu estou aqui com o administrador discutindo com ele. Só mais uma pergunta, só mais uma. Eu vi que tem algumas perguntas aí. Né? Eu estou especial, Rodrigo. Nós temos uma palestra daqui a pouco, às 19 horas. A gente não tem como emendar, né? Tem que respirar um pouquinho. Tá cedo ainda, gente. Vai falando. Mas aí, Bruno vai pegar ali, gente. Vocês vão conhecer o famoso Bruno daqui a pouco. Tá? Hoje é o último dia, a gente coloca ele aqui para vocês conhecerem. O Bruno da TI. Elaine está perguntando, professor, podemos dizer que o impostor, embora tenha uma boa formação, falta segurança emocional? Sim, porque falta nesse intérprete exatamente esses conhecimentos, habilidades e atitudes que dão a ele a segurança que ele precisa para interpretar. Isso mesmo. Bruno, tem só mais uma pergunta? A última, essa foi bem rapidinho, não teve nem tantos comentários. Rodrigo também tem horário lá no Instituto Lepê, né, Rodrigo? Tem as turmas que estão em espera, então... Já vou entrar em aula aqui. Então, o Bruno já falou ali, ó. Vamos por aqui encerrar por conta do horário também. Pode falar, professor. Só pega a pergunta da Janete. A pergunta da Janete é muito interessante. Bruno, pega a pergunta da Janete, professor Arley está pedindo, que é uma pergunta bem interessante. A última, prometo, Bruno. Nunca te pedi nada. Ele disse que nunca te pediu nada, Bruno. Por favor, ele te promete. Essa. É possível um intérprete ser competente sem que ele tenha uma formação?
apenas por prática e contato com a comunidade surda diário? É possível, desde que ele desenvolva essas competências. Então, eu posso me tornar um intérprete fora do sistema educacional. Quem é o intérprete que se forma fora do sistema educacional? O caso clássico, os codas. Os codas são intérpretes natos sem a frequência num sistema educacional, porque eles aprenderam a traduzir a partir do contato com seus pais surdos. Então, é possível? É, só que leva muito mais tempo. Se você entra num contexto educacional, você já tem ali quase que tudo pronto para você adquirir essas competências. Mas, em contato com a comunidade surda, sendo uma pessoa corda, você vai aprender? Vai, mas vai levar muito mais tempo. Lembrando também, professor Warley, que isso tudo a depender se os pais dessa pessoa é um surdo que participa da comunidade, é um surdo fluente na língua de sinais. A gente sabe de muitos codas aí que tem pais que vivem naquele universo dele e está tudo bem. E não tem aquela língua de sinais, não é fluente, né? Obviamente que essa pessoa não se tornará fluente na língua de sinais, não tem a referência, né? Uhum. Isso mesmo. Então, assim, Andresa, eu posso só usar mais um pouquinho da boa vontade do Bruno? Pode, ele tá ali em pé já querendo sair, mas pode. Chega, Bruno, vem para todo mundo te conhecer, vem. Eu só queria, pessoal, convidar vocês, então, já que a Andresa falou que nós estamos no mês especial, agora dia 30... Olha, Bruno aqui sendo bonzinho. Tudo bom? Fica aí, Bruno, depois eu te mandar a Coca-Cola. Depois a Coca-Cola chega. Agora, dia 30 de setembro, a gente vai ter um evento comemorativo ao Dia do Tradutor. Vou pedir para o Bruno colocar aí na tela. É um evento gratuito realizado pelo grupo de pesquisa Intertrades, que é o grupo de pesquisa a qual eu faço parte, onde nós vamos discutir, então, a função do tradutor, a profissão do tradutor no Brasil, e fica aí o convite para todos vocês. É um evento gratuito, com certificação, e espero que a gente possa estar lá também trocando outras figurinhas. Obrigado, boa. Bruno! Obrigada, Bruno, professor Warley. Então, gente, quero aqui agradecer mais uma vez, assim, é uma pena que a gente já tem que encerrar, é uma pena realmente, porque assim, passou tão rápido que ninguém nem sentiu, estamos a 1h e 22 minutos. Então, assim, como nós já temos uma live daqui a alguns minutos, às 19 horas, vocês continuem aí, 19 horas, temos mais uma live, mas assim, eu quero agradecer de coração ao professor Warley, ao professor Rodrigo por estarem conosco, aos nossos intérpretes de Libras aí, que, como eu falei para eles no início, sem palavras para descrever minha gratidão por eles estarem aqui conosco hoje. Nada que a tabela da Febrapios não pague, né, Elaine, Marcos? Pois é, né? Nada que essa tabelinha não funcione, né? Então, assim, muito agradecida a todos vocês que estão conosco hoje, a vocês que estão acompanhando desde quarta-feira essa semana maravilhosa, com informações riquíssimas, e, assim, o despertamento, principalmente para nós do Rio Grande do Norte, para a nossa formação enquanto intérprete de Libras, quantos caminhos nós vimos que nós podemos seguir e quanto que nós precisamos nos observar, né, nessa formação. Então, o que é que está faltando para a gente? Então, não vamos ser os intérpretes... Ai, agora já esqueci. A síndrome do intérprete... Não... Como é? Impostor, isso. A síndrome do intérprete impostor. Então, vamos quebrar essa síndrome. A gente não tem culpa, mas aqui estão os caminhos para as formações. Então, muito obrigada a todos. E quero convidar vocês para estar conosco logo mais às 19 horas, com a palestra com o tema Atuação do tradutor e intérprete de língua de sinais em sala de aula, em diversas áreas de atuação e suas responsabilidades. Né? Tudo isso que a gente já falou um pouquinho aqui das competências e a responsabilidade segue junto com a professora Arlete Rocha. Então, assim, Tiago, deixa eu ver, o nome do intérprete agora eu esqueci, gente, me lembra aí o Arley. Marcos, põe o Marcos aí na tela. Só para agradecer a todos vocês, gente, muito obrigada. 19 horas estaremos novamente. Obrigada, Elaine, Marcos, Rodrigo, professor Warley. Então, a todos vocês, o meu muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos juntos fazer com que essa comunidade surda alavanque ainda mais e tornar conhecido o papel do intérprete de Libras no nosso fazer cada vez mais. Obrigada, gente. Boa noite a todos e até daqui a pouco.